Aí então, utilizando essa planta, né, hipoteticamente, porque tudo a gente faz, como a gente diz, fictício, né? Nossos trabalhos são praticamente, como a gente fala, os cálculos, né? Então, hipoteticamente, essa planta possui uma metragem de 16 metros de comprimento por 10 de largura. Então, no primeiro momento, a gente vai fazer a divisão por 4, né? Então, essa planta vai ser 16 dividido por 4 no comprimento. Nós vamos ter 4 partes de 4, né? Ou seja, cada pedacinho do comprimento vai ter 4 metros para cada um. Então a gente faz a marcação, né? Porque naquele cálculo lá do método a gente faz um quarto, dois quartos e um quarto, né? Então a gente vai saber que cada extremidade vai ter um quarto do tamanho e o meio vai ser dois quartos, como está aí a marcação. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é isso, iniciarmos, né, a marcação para delimitarmos o comprimento. Aí fizemos a marcação, nós partimos para o quê? Para os cálculos para delimitar também a largura. Então a mesma coisa, o processo é igual, pegamos a largura que são 10 metros, né, na planta, na folha de papel a gente vai diminuir para centímetros, né? Então ela, na planta original são 10 metros de largura e no nosso mapa desenhado seriam 10 centímetros para a largura. Aí dividindo por 4 para fazer a conta fácil, né, fica 2,5 para cada pedaço da planta. Então aí nós fazemos a marcação, né? Começamos em um canto, marcamos no comprimento 4 metros, depois do primeiro marcação mais 4 metros tem a segunda marcação, que é o bem no meio, né? Da segunda marcação para a terceira mais 4 metros e da terceira até o outro canto mais 4 metros. Aí fechamos o comprimento. Fazemos isso na outra parede do comprimento também, né? Obviamente, as marcações têm que ficar em paralelas e em linha reta, né? E aí procedemos a mesma delimitação, né? Na largura. No caso, a largura tem 10 metros, 2,5 metros no primeiro canto até a primeira marcação, a segunda marcação mais 2,5 metros, depois a terceira marcação mais 2,5 metros e da terceira até o outro canto mais 2,5 metros. Fazemos isso em ambas as paredes e aí temos a marcação conforme está o nosso desenho, né? Deixa eu só tentar ver se eu consigo vir um pouco mais para cá, isso, aí melhorou. E aí fica essa marcação na planta. Todas as plantas você fazer isso, né? Porque ou é quadrado ou é retângulo, né? Aí depois o que nós fazemos? Nós temos que numerar essas marcações para a gente poder fazer a ligação de uma por uma, né? Então no caso põe lá, né? O primeiro marco o número um, aí como o centro a gente equivale a 2 quartos, das marcações a gente pula e parte para outra marcação e põe o número 2. E assim vamos fazer sucessivamente em todas as marcações, sempre pulando uma, né? Porque todos existirão 4 setores que vão possuir áreas de 2 quartos, né? E aí a gente tem o que é a nossa marcação para fazer a ligação das retas, né? Aí partimos para a terceira fase, que é a gente ligar as linhas. Neste caso, a gente faz dessa maneira. Para o comprimento, ligamos o número ímpar com o ímpar, então o número um com o 5, né? E o par com o par, 2 com o 6. Aí nós temos o primeiro X, né? Que aí você vê que os X já se cruzam bem, que já dá para ver até o pontinho aonde vai ser o nosso centro energético, né? Como a gente fala, o coração da casa, né? Tá lá, já bem marcadinho. Quando você olha o que deu sorte, né? Os tracejados conseguirem pegar um ângulo reto de 90 graus lá na parte de baixo e ficou bonitinho o centro, né? Então lá é o ponto exato do centro. Aí nós partimos para marcar a largura. Aí você já vê que muda um pouco, né? Mas também aí é o inverso, né? O ponto, eles se cruzam na parte de cima. Então tá bem já, como a gente fala, é, delimitado o centro desse móvel.
Aqui a gente faz uma conversão, né, como diz, uma imagem ilustrativa para vocês verem como ficaria, porque depois que você cruzou já a primeira parte, o certo mesmo é partir direto para essa imagem, mas eu pus aqui só para ter uma questão de localização. E assim encontra-se a divisão do nosso imóvel nos setores do Paquá, né? Então, praticamente você tem essa análise, né? Que você consegue fazer a divisão e partir para a questão de transformar a elipse. No caso do retângulo, utilizando esse método, tá? Como eu expliquei a vocês, existe outra maneira, mas vocês têm que aprender essa maneira que é feita pelo Chapéu Negro, né? Para vocês poderem ter opções para oferecer ao seu cliente, né? Porque tem cliente que às vezes vê revista, etc e tal. Se você utilizar o método Pachai, ele vai ver na planta, vai achar esquisito porque ele conhece esse modelo, né? Então, vocês têm que, como profissionais, saberem fazer. Não muda nada, tá? Praticamente na parte de energia, se você comparar essa planta dividida dessa maneira e comparar com uma planta dividida pelo modelo Pachai, e o Pachai ainda além de tudo divide por 3, qualquer imóvel ou terreno ele sempre divide por 3, vocês vão ver, a gente mais à frente vai fazer comparação. Vocês veem que não muda muito não. A parte de energia fica certinha, até o centro, mesmo sendo quadrado ou retângulo pelo Pachai, fica praticamente a mesma proporção. Não existe, como diz, diferença ou prejuízo para algum setor. Muito pelo contrário, fica tudo perfeito, né? Mas é como diz, a gente tem que conhecer o método, né? Se a gente está aplicando e ensinando, a pessoa tem o direito de saber como fazer. Aí depois vocês tomam como opção qual o método você vai usar. Se vai preferir utilizar a divisão do Chapéu Negro ou se vai utilizar a do Pachai. Eu primeiro vou ensinar as duas maneiras, quadrado e retângulo, pelo Chapéu Negro e depois o Pachai, né? Porque aí tem outro segmento. Mas vocês vão aprendendo. Aí chegamos nisso, o que fazemos? Aí vamos batizar os setores, né? Nada, não, desculpa, eu estou pulando fase. Agora a gente vai para encontrar a elipse. Então, né, nesses duas retas vermelhas, o que são? Elas são praticamente o tamanho do raio da elipse, né? Porque o certo seria fazer uma cruz vermelha aí no centro, né? Eu só fiz metade de cada reta para vocês entenderem que a reta vermelha no comprimento ela tem que ter, deixa eu ver a cola aqui, ela tem que ter 2,65 metros ou 2,65 centímetros. É claro que ela vai continuar para a direita, né? Porque a gente só fez a parte da esquerda. Então ela vai ter mais 2,65 para a direita, né? Então o total seria 5,30, que é a divisão dos 16 metros por 3, né? Daria um pouquinho mais, né? Mas a gente arredondou. Então ela teria esse de comprimento isso, né? 5,30, sendo que o primeiro raio dela, né, o raio do comprimento é 2,65. A mesma coisa a reta vermelha que está em pé, né? Ela também teria que subir, né? Ela cruzaria até o outro tamanho. Então ela tem 1,65, é o raio, metade. Se ela for ter a outra parte subindo, né, a continuação, aí ela ia ter um tamanho de 3,30, porque 10 dividido por 3 daria isso aí, né? 3,33. Como a gente está trabalhando com régua, é difícil achar o 30, quanto mais o 33, né? Então a gente acaba matematicamente facilitando a vida e põe a redonda para 3,30 para poder dar certinho 1,65. Então esse é o tamanho. Por que chegamos a essa conclusão? Porque você tem que dividir o comprimento por 3 e a largura por 3 também. E isso para achar a elipse. Esse é o único problema do método do Chapéu Negro para você fazer a divisão da planta para retângulo, né? Você tem que trabalhar com duas fórmulas.
A primeira divide a planta por 4 e a segunda, para encontrar a elipse, você tem que dividir por 3. Mas é simples, depois que acostuma, não tem o que errar. Tá tudo explicado na apostila, né? Vocês não tem como se perder. Tá aqui tudo bonitinho, tá vendo? Do jeito que eu falei, tá na apostila. Aí você vai ter que trabalhar um pouquinho. É claro que aqui eu fiz com o computador, minha elipse ficou bonita, né? Tá oval, bonitinha. Não fica perfeitinha à mão, tá? Quando a gente faz pelo computador, a gente acaba ficando direitinho. Mas a mão ela vai ficar meio tortinha, né? A gente depois vai dar uma. Vocês fazem uma lápis, né? Depois a gente vai dando uma melhorada na situação. Mas é assim que vai ficar. Por quê? Porque você vai juntar um ponto com o outro, né? E vai fazer o, como a gente chama, o tracejado. Então, se você completar a cruz, vocês vão ver que dá para fazer a elipse desse jeito. É assim que ela fica. Esse é o centro do nosso imóvel para essa avaliação. Então, não é difícil, né? É só uma questão de paciência e como a gente fala, de sempre perseverar, né? Porque o primeiro instante vai ser realmente complicado, porque a gente não está acostumado a fazer. Eu errei tanto essas plantas, mas a gente aprende. É nada como ir treinando. Por isso que antes lá na primeira parte eu dei o desafio para ver se vocês encaravam, né? Porque já existiu a primeira parte dando uma explicação e agora eu estou confirmando com um exemplo, né? Então a gente faz a análise e também fazemos o exemplo para vocês entenderem. Então é simples, agora depois vocês têm que treinar, né? O que eu peço a vocês? Que façam plantas, né? A gente vai no decorrer do curso fazer vários projetos, mas vocês também utilizem planta de vocês. Se tiver dúvida, manda no grupo cópia para ver, né, das imagens para ver se está errado, se está certo, a que ponto que evoluiu, porque a gente nesse trabalho é assim, gente. A gente só adquire conhecimento e experiência fazendo. A gente no começo erra, vocês viram lá que eu até me confundi, é normal, mas depois você acaba, antes de entregar o projeto, você refaz e se você errar na primeira análise, você acaba consertando o projeto. Sempre é bom revisar, né? Não dá para fazer. E o momento que vocês vão fazer, como diz o relatório, aí vocês encontram os erros que vocês tiveram nos rascunhos, né? E acabam consertando. Mas é natural, tá, gente? Não tem como você não se confundir às vezes. Por isso que tem que estar sempre de olho aberto e rever o trabalho. A gente tem um período para entregar o projeto, por isso mesmo, que é para fazer a revisão da revisão. Porque é importantíssimo. Se você erra alguma coisinha, que nem a comida de bola que eu dei lá no início, você acaba prejudicando o cliente. É claro que lá, né, se eu tivesse pessoalmente, eu não teria tido esse erro de confusão, porque eu viria a parede e saberia onde está a porta. Neste caso foi uma falta de atenção mesmo. Mas aí você tem que trabalhar com isso, tem que estar esperto, né? Como disse, você viu, eu errei, mas rapidinho eu vi que estava errado o que eu estava falando. E a mesma coisa aqui. Você vai trabalhar, é confuso trabalhar com o retângulo no método do Pachai, né? Ou do Pachai, né? Do chapéu negro, mas depois que aprende a fazer, tira de letra. Até para fazer isso no computador é facinho, não é muito difícil. Aí a gente vai como diz, com o tempo. E aí, por final, a gente faz a nomeação dos setores, né? Aí você, como diz, batiza setor por setor e aí fica o nosso paquá na planta, né? Muita gente fala, mas eu pensei que ia pôr o paquá em cima da planta. É isso que é projetar o paquá na planta, porque aí você tem exatamente o setor um por um desenhado na própria planta. E aí depois você vai fazer o quê? Tem que utilizar as curas que se encontram na apostila. Então, na área de trabalho, você vai ver que ela está lá na questão uma parte da lavanderia, né? Então, quer dizer, na apostila fala para você fazer a cura com água, etc e tal. Praticamente, naturalmente, você já tem. Não é a melhor área do trabalho, né? Vamos dizer assim, uma lavanderia, né? Mas infelizmente essa planta ficou assim.
Seria ideal que fosse uma sala de estar, né? Mas não é. Infelizmente, aí você não vai pôr um aquário na lavanderia, né? Se quiser até pode, né? Tem gente que até faz a lavanderia, às vezes não tem crianças ou é um- só um casal, né? Às vezes de idosos, e aí eles querem reforçar essa parte, né? Apesar que talvez muitas pessoas gostam de continuar trabalhando, aí existe a possibilidade de você colocar o aquário ou qualquer outra cura lá para conforme a apostila diz, né? De você colocar uma fonte, né? Que tem a ver com água. Questões também você pode colocar lá um outro Buda, né? Da prosperidade. Tudo isso pode funcionar. Não é porque está na lavanderia que você não possa fazer as determinadas curas. É claro que não dá para exagerar, porque é um ambiente mais limitado, né? Então você pode pôr lá uma planta, né? E aproveitar uma fontezinha, né? Para ter o movimento da água, apesar de ter os ralos e etc., mas vai ter água limpa, né? E vai existir o movimento. Então, naturalmente, esse apartamento já tem, como a gente fala, o seu próprio, a sua própria cura, né, natural. No caso, né, a porta está bem na área dos amigos, é interessante porque requer, né, o amigos, vocês forem ver o que fala lá na questão da apostila, amigos e benfeitores, pessoas que ajudam, etc. Já está na cozinha. A única coisa que pode acontecer muito é assim, tem muita reunião de amigos e os caras ficam muito na cozinha, né? O pessoal vai gostar de bater papo e comer muito, né? Então, às vezes o pessoal aí vai ser chegado em se alimentar bem, né? Não é ruim? Não, eu gosto, né? Apesar de eu ser mais magro, né? Mas eu gosto de comer bastante, então para mim eu ia me dar bem, né? Claro que se fosse na sala de jantar, melhor ainda, né? Mas é um setor interessante. A criatividade ficou na sala de jantar, né? Não deixa de ser um local bom, porque também tem a ver com os filhos, né? E você acaba tendo um momento onde a criatividade, o bate-papo e etc. pode ocorrer lá na questão de você estar jantando. A única coisa que eu recomendaria agora, sabendo que ela está na área da criatividade, na própria apostila diz, é um elemento metal aí, nessa área, a criatividade, então que vai desde a cor cinza até, como a gente fala, o, os móveis, né, ou os objetos em oval, aí em vez de ser uma, como a gente fala, uma mesa retangular, né, porque aí o retângulo arremete na forma, né, seria madeira, né, então madeira com metal existe um certo conflito. Eu, neste caso, substituiria nessa planta a mesa para a retângulo por uma mesa oval, que combinaria muito mais com a área que ela se encontra. Relacionamento tá a sala de estar, né? Muito bom, é a mesma coisa, né? Vocês colocariam algumas coisinhas para motivar o bom relacionamento de casais, né? Colocaria algumas coisas em pares, né? Alguns detalhezinhos em rosa. Eu normalmente poria uma ou duas pedras de quartzo rosa, né? Para incentivar a paixão, o amor, né? E também bem limitado, né? Um detalhe ou outro, né? Uma cortina, dependendo como for, um bibelô, qualquer outro também numa cor rosa, para poder dar ênfase ao setor. Aí os dois quartos no sucesso, né? Por sinal, seriam das crianças, aí dependendo poderia trabalhar com a cor vermelha, não em excesso, né, para a molecada não ficar, suponhamos que fossem de jovens, né, não ficarem muito ativos, né, mas o vermelho seria interessante porque está na área do sucesso, né, alguns objetos pontiagudos, né, como pirâmides, né, e etc. Também seria muito bom. O quarto do casal ficou na prosperidade, né, então puxaria lá para a cor verde, né, teria algum limite ou outro de uma planta, né? No quarto normalmente é bom ter, como a gente fala, vasos com água e flores, que também seria legal. Nessa área do quarto poderia colocar também uma fonte, se fosse possível, né? Às vezes se não incomodasse as pessoas, né? Porque tem gente que às vezes não consegue dormir com o barulhinho da fonte ou do motorzinho, mas seria uma alternativa também. E você poderia colocar
também detalhes para o bom relacionamento do casal, coisas em pares, né? Objetos impares, um quadro que remete para o bom relacionamento, para o amor e etc. Mesmo estando na prosperidade, não tem problema, né? Porque essas cores ajudam também a incentivar a área da prosperidade, né? O próprio rosa, né? Um lilás, né? O púrpura, então não tem problema. Aí, se quisessem também, colocariam lá o sapo da fortuna, né? Para trazer prosperidade financeira, mesmo estando no quarto, né? Não tem problema. E ele também tem uma parte da família. Então, queira ou não queira, ajudaria, né? Tanto na prosperidade, algumas coisas verdes, a gente fala em plantas, né? Mas às vezes não tem é, tamanho suficiente para pôr muita planta, mas mesmo assim, em algum local eu colocaria um vaso, ao menos com flores amarelas, né? Que seria interessante. Aí vai de cada um pela análise, né? Vocês vão ter que ir treinando e estudando a apostila para vocês irem tirando conclusões. Vocês aí fariam uma análise básica, né? E etc. Claro que aí a gente vai trabalhar na mesma planta a questão da radiestesia, que vocês vão ter que ver o kit cama, vão ter que avaliar para ver se apesar de tudo está perfeito aparentemente, né? Mas pode ser que algum dos quartos tenha energia telúrica, pode ser que a mesa de jantar tenha, pode ser que na cozinha o fogão esteja em cima de uma energia telúrica, né? E etc. O centro a gente vê que um dos banheiros pega o centro praticamente todo, né? Ele está bem no centro da casa, né? O banheiro todo. O outro da suíte é parcial, mas mesmo assim contamina o centro dessa residência. Então é assim que vocês vão avaliar. Tem que olhar tudo direitinho. E aí, neste caso, falta a espiritualidade, tá? Isso é de primeiro instante, para vocês entenderem. Existe a outra maneira de ser avaliado, e aí que a gente vai trabalhar, como eu antecipei lá na primeira parte desse vídeo, né? Que existe a possibilidade também da área estendida. Quando é que você não pode considerar a área estendida? Quando a área estendida é a cozinha, né? Depois a gente vai falar sobre isso. Então não dá para trabalhar sendo a cozinha como área estendida. A gente sempre coloca, se a cozinha estiver numa posição de tipo puxadinho, né? Existe a construção e a cozinha ela é ela que causa o dente da falta de igual, não tem como colocar a cozinha em área estendida, mas isso é assunto mais à frente. Só estou adiantando para vocês terem isso na cabeça, porque a cozinha não pode ser excluída da planta. Agora, por exemplo, aqui nesta planta, a gente pode considerar o dormitório do casal como área estendida e o banheiro da suíte também, desde que somando a área da parte que a gente chama estendida, né? Somando essa área, que ela caiba 5 vezes dentro da área maior. Ou seja, se o resto da planta conseguir acomodar 5 vezes a área daquele dormitório, né? Aí a gente considera como área estendida. Aí vocês vão ver que a gente diminui bastante a área faltante desse imóvel, tá? Mas hoje, por enquanto, é isso, gente. Vão trabalhando aí, vão estudando, leiam sempre as apostilas, porque daí para frente é isso, vai ser análise, né? Aqui a gente fez uma aula light, né? Porque se for falar tudo mesmo, a gente vai estendendo, mas mais à frente a gente vai ter que trabalhar, como disse, pedaço por pedaço, tá bom? Bons estudos a vocês, mais uma vez obrigado e gratidão. Um grande abraço a todos e até mais. Valeu, gente. Até a próxima.